Sejam bem-vindos ao Sistema de Ensino Your Place. Meu nome é Gabriel, sou professor de Física e hoje nós falaremos sobre sistemas ópticos. O primeiro sistema óptico que a gente tem contato, além do olho humano, são os espelhos planos. São uma das primeiras coisas que nós temos contatos quando a gente vai se arrumar, passar maquiagem, pentear o cabelo, certo? A gente fica de frente para o espelho, que a gente chama de espelho plano, justamente porque ele tem a superfície plana, a superfície bem retinha, certo? E vamos estudar agora algumas propriedades deles. Como a gente pode ver aqui na figura, nós temos aqui o nosso espelho na figura 1, certo? Que é uma superfície plana. E nós temos aqui um raio incidindo sobre ele, tá certo? Bom, sempre que eu for fazer um desenho sobre a reflexão da luz em um espelho plano, certo? Eu vou precisar fazer o desenho da superfície e do que a gente chama de reta normal, tá? Que a gente observa aqui na figura, ó, que é essa reta aqui em pé, é a nossa reta normal, certo? Então, o que vai acontecer com o nosso feixe luminoso? Ele vai incidir e vai ser refletido. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são sempre iguais. Então, sempre vai ter uma situação onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá certo? Para um espelho plano. Aqui no caso de baixo, na figura de baixo, nós podemos observar, certo? Que dependendo da angulatura com que o raio luminoso incide, a sua reflexão vai refletir num ângulo diferente, tá certo? Então esse primeiro feixe ele vai refletir dessa forma, enquanto que o último, ó, ele é mais aberto, ele vai refletir de uma forma mais aberta, tá certo? E aí como é que funciona, a formação de imagem em um espelho plano, tá? Esse conceito é importante porque sempre que a gente for trabalhar com espelho, a gente vai querer saber como é que é formada a nossa imagem. Então, no caso do espelho plano, a imagem ela é formada do lado de fora ou do lado de dentro do espelho? A gente se vê dentro do espelho ou fora dele? Nós nos vemos dentro do espelho, correto? Então, quando essa imagem está atrás do espelho, está dentro dele, é o que a gente chama de imagem virtual. Enquanto que se a imagem fosse projetada fora do espelho, seria uma imagem real. Aí vocês devem estar se perguntando agora, mas caramba, como é que eu vou ter uma imagem sendo formada fora do espelho? Seria um holograma? Exatamente. Ela vai ter essa forma de holograma, mas não para o espelho plano, porque o espelho plano ele sempre vai formar uma imagem do mesmo tamanho que o objeto, ou seja, se eu me olhar no espelho, aquela figura minha que tem ali no espelho vai ter o mesmo tamanho que eu, tá certo? Vai se movimentar exatamente igual a mim, certo? Ela vai ser sempre o que a gente chama de uma imagem direita, porque eu nunca vou ter a projeção da minha imagem no espelho plano de cabeça para baixo, certo? Se ela estiver de cabeça para baixo, eu chamo de imagem invertida. Se ela estiver de cabeça para cima, é o que a gente chama de imagem direita. Então a imagem é sempre igual, de igual tamanho, direita e virtual, porque ela é projetada dentro do espelho, tá certo? E aí nós observamos aqui na nossa terceira imagem, um observador olhando para o espelho e vendo um objeto que está do lado dele. Como é que isso funciona? Ó? Se eu pegar os pontos aqui, os raios luminosos do espelho, ó, eu tenho um raio incidindo no espelho e refletindo para o outro, e eu tenho outro raio incidindo no espelho e refletindo no tamanho exato do olho do observador, tá certo? E aí como é que eu sei onde é que é formada essa imagem no espelho plano? Eu vou pegar, esses dois raios aqui que saem que estão saindo do olho humano e vou projetá-los até o ponto onde eles se cruzam, que é o ponto onde há a formação da imagem. Esse ponto aqui é o ponto onde a imagem é formada dentro do espelho, certo? Bom, então agora que a gente já sabe como funciona o espelho plano,
nós temos o que nós chamamos de espelhos esféricos, tá? E é aqui que a dor de cabeça começa, porque no espelho plano é tudo lindo, é tudo maravilhoso. A imagem é sempre igual, né, do mesmo tamanho, virtual e direita. Agora, nos espelhos esféricos, as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes, tá certo? Então aqui, ó, essa figura da direita, nós temos um espelho esférico, o espelho esférico representado como a gente vê aí normalmente, que é aquele espelho que fica normalmente no ônibus, né, para o motorista ver quem está subindo, quem está descendo no ônibus. É um espelho que ele é usado no retrovisor, né? Retrovisor de moto usa muito desse espelho, porque o retrovisor da moto é menorzinho, então eles colocam um espelho esférico, né, para melhorar a visualização, tá? E esse primeiro tipo de espelho que nós temos é o que a gente chama de espelho convexo, tá certo? Por que convexo? O convexo ele vai ser aquele espelho que a barriga do espelho vai estar de frente para mim, né? O espelho ele pode ser convexo ou côncavo, né? O côncavo é que ele vai ter um buraco, né? E esse buraco ele é virado para mim, eu tenho espelho côncavo. Quando é a barriga que é virada para mim, é o que eu chamo de espelho convexo, né? Que é essa parte aqui protuberante, ela vai estar virada para o observador, tá? No espelho convexo, ele também tem a sua facilidade, porque ele vai ser igual ao espelho plano. A imagem dele é formada sempre da mesma forma. Ela vai ser sempre menor, tá? A gente pode observar ali, nessa figurinha da direita, o que está sendo refletido pelos espelhos? Uma estante, né? Então, assim, para um espelho poder refletir uma estante, um espelho plano, ele teria que ser um espelho enorme, né? Teria que ser do tamanho da estante. Já no espelho convexo, não, né? Ele pode ser um espelho bem menorzinho e ele vai refletir a estante inteira. Por quê? Porque a imagem formada ela é menor. Então, aquela estante enorme ela vai diminuir de tamanho dentro do espelho. Bom, a gente pode observar que a formação dessa imagem dentro do espelho ela é menor. Ela é direita porque a estante não está de cabeça para baixo, certo? E ela é virtual porque a imagem está dentro do espelho, certo? Bom, agora como é que a gente vai observar esse tipo de espelho em um exercício de física? Vai ser como essa nossa imagem aqui da esquerda, tá certo? Onde nós temos aqui a representação de um espelho, ó. Essa barriguinha aqui seria o meu espelho convexo, tá certo? Esses raios vermelhinhos seriam nossos raios, os raios luminosos. Esse cara aqui grandão, né, seria o meu objeto. E esse cara pequenininho aqui seria a minha imagem. Como é que vai se dar a formação dessa imagem, tá? Eu vou ter que desenhar os feixes de luz para poder fazer a formação da imagem. O primeiro feixe que a gente vai ter, ele vai sair sempre aqui, ó, do topo do meu objeto, ele vai reto, quando ele bate no espelho, ele é refletido, tá certo? Ele vai ser refletido pelo quê? Vai ser refletido numa reta que passa aqui, ó, pelo foco, né, que está dentro do meu espelho. O segundo feixe, tá? Ele vai vir, ó, do topo da figura, ele vai incidir no vértice do espelho e vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência, tá certo? A gente pode observar que esses dois feixes, né, o feixe que chega no espelho e o que sai, eles vão ter o mesmo ângulo aqui, ó, com relação à superfície, certo? Bom, então como é que a gente vai ver? Bom, a gente já sabe como é que a luz incide no espelho e é refletida, mas como é que é formada a imagem dentro do espelho? A gente vai pegar sempre os raios refletidos para poder formar a imagem. Então eu sei, ó, que o primeiro feixe, ele vem aqui do topo da figura, incide no espelho e a sua reflexão vai ser uma reta partindo pelo foco, né, que cruza com o feixe que incidiu. Já a segunda, ó, ele vem do topo do objeto, bate no vértice e reflete. Essa reflexão a gente vai prolongar, tá certo? E aí quando a gente tem
essas duas retas se cruzando dentro do espelho, ó, aqui dentro do espelho a gente vai ter esse cruzamento aqui. O ponto onde as duas se cruzam vai ser justamente o ponto onde eu tenho o topo da imagem. Então eu vou pegar esse ponto do topo, né, e vou esticar até a linha horizontal, e essa daí vai ser a minha imagem formada. A gente observa que essa imagem ela vai ser menor, né, porque a setinha a setinha aqui que tem a linha, ela é menor do que a setinha A, certo? Ela é direita porque o objeto original está apontando para cima, a imagem está apontando para cima também, então ela é direita, e ela é virtual, porque ó, ela está aqui na região de dentro do espelho, tá certo? Então, bom, agora que a gente entende como funciona a formação de imagem no espelho convexo, a gente vai utilizar os mesmos princípios para formar a imagem no espelho côncavo, tá certo? Então nós temos aqui 5 desenhos diferentes da imagem sendo formada no espelho côncavo, tá? O espelho côncavo, ele costuma ser mais difícil da gente gravar como a imagem é formada, porque ela é formada de diversas formas diferentes, tá? Primeiro caso que a gente tem, ó, é quando eu coloco aqui o meu objeto, o objeto é esse cara aqui, antes do centro. Esse Czinho aqui, ele indica que é o centro do espelho. O Fzinho indica que é o foco, tá certo? Então, o que é o centro e o foco do espelho? O centro é porque, como ele é um espelho esférico, ele é como se eu tivesse uma esfera, né, redondinha aqui, que eu pegasse e cortasse um pedaço dela, e aí eu teria, né, aqui o meu espelho esférico. Então, se eu pegasse o meu espelho e estendesse, ele formaria uma esfera, e o centro seria a distância do centro da esfera até a superfície, tá certo? Nada mais seria do que o meu raio da esfera, tá? Enquanto que o foco, ele é uma distância utilizada na ótica, que é essa distância ela é metade da distância do centro, tá certo? Então vamos supor que eu tenho um espelho esférico que ele é formado, né, ele é cortado de uma esfera de 20 centímetros de raio, tá certo? Qual é a distância central desse espelho? 20 centímetros. Qual é a distância do foco desse espelho? Vai ser metade de 20 centímetros, que o foco é metade da distância do centro, ou seja, vai ser 10 centímetros, beleza? Bom, aqui nós vamos ter, no convexo a gente usava dois raios luminosos, né? Um raio que vinha do topo da figura em reto, né? Vinha paralelo ao eixo horizontal, incidia no espelho e era refletido. E essa reflexão ela passava pelo foco virtual, né? O foco dentro do espelho. O segundo feixe ele vinha do topo do objeto, batia no vértice e era refletido com o mesmo ângulo, certo? Só que nesse caso aqui, a gente pode usar tanto o feixe paralelo quanto o feixe do vértice, ou a gente pode usar um terceiro feixe, que vai ser quem? Né? Vai ser o feixe que ele sai do topo do objeto e passa pelo centro, tá certo? Que ele vai ser mais utilizado nesse caso dos espelhos côncavos, que nós observamos aqui na primeira figura. Ó. Nós temos um feixe, né, vindo paralelo à horizontal. Quando ele incide no espelho, ele é refletido passando pelo foco, né? Ele passa aqui no meu ponto do foco. O segundo feixe que nós vamos ter, ele vem do topo do objeto, passa pelo centro, bate no espelho e é refletido na mesma linha, tá certo? Então ele é mais fácil de desenhar, é só fazer uma linha passando pelo centro. E onde eu vou ter a formação da minha imagem? Justamente onde eu tenho um feixe cruzando com o outro. A reflexão de um feixe cruzando com a do outro, que é esse ponto central daqui. Tá certo? Essa daí seria o topo da minha figura. Sempre onde as reflexões dos raios luminosos se cruzam, eu vou ter o topo da minha figura. Então a gente observa aqui o seguinte, ó. Essa figura que está aparecendo pra gente, ela está direita ou ela está invertida?
Está invertida, porque ela está de cabeça para baixo, né? Então, quando o meu objeto está antes do centro, eu vou ter a formação de uma imagem invertida, certo? Ela vai ser maior ou menor? Vai ser menor, como a gente pode observar no desenho. Então, ela vai ser menor invertida, certo? E ela vai ser real ou virtual? Bom, a parte de dentro do espelho ó, é essa parte de trás aqui. Ela está sendo formada nessa parte de trás? Não. Ela está sendo formada antes do espelho, né, na região que é a mesma região que está o objeto, tá certo? Então, se ela está na mesma região que o objeto, ela é uma imagem real, tá certo? Então, essa primeira imagem é o que a gente chama de real, invertida e menor, tá certo? O que acontece agora se eu colocar a minha imagem em cima do centro? Como é que vai ser a formação dessa imagem? Novamente, vamos fazer o desenho da mesma forma. Vamos pegar aqui, ó, o raio vindo do topo do objeto, paralelo, né, ao eixo onde está o centro e o foco. Ele incide sobre o espelho e é refletido passando pelo foco. Beleza? O segundo feixe luminoso a gente já tinha visto, né, que ele vem o que? Ele vem do topo da figura e passa pelo centro e é refletido, certo? Então eu vou ter o cruzamento desse feixe com esse feixe e eu vou ter a formação da minha imagem bem aqui, a partir desse ponto. Bom, olhando para a figura, eu pergunto a vocês, essa imagem, ela é maior ou é menor do que o objeto? Parece ser do mesmo tamanho, né? Então ela vai ser uma imagem igual, tá? Ela vai ser invertida, porque ela está de cabeça para baixo, e ela também vai ser real, porque ela está no mesmo plano do objeto, tá certo? Então eu vou ter ó, uma imagem real, invertida e igual, sempre que o meu objeto estiver sobre o centro. Na terceira imagem, né, nós já vamos ter colocando, né, o meu objeto entre o centro e o foco, tá certo? Então aqui, ó o meu centro aqui, ó, o meu foco aqui, ele está entre os dois. Então a partir do momento que ele está entre os dois, vamos ver como é formada a imagem. Então novamente, ó, faz um eixo paralelo ao eixo onde está o centro e o foco, coincide com o espelho e é refletido pelo foco, certo? Segundo feixe, vai sair do topo do objeto, passar pelo centro. Então aqui ó, eu vou ter o cruzamento dos meus dois feixes luminosos nesse ponto. E aí o que acontece com a minha imagem? Eu posso observar que a minha imagem ela passa a ser o quê? Ela é real, porque ela está no mesmo plano que o objeto. Ela é invertida, porque ela está de cabeça para baixo. E ela passa a ser maior. Então a gente pode observar que ó, só nessas três primeiras imagens, só o fato da minha imagem estar antes, em cima ou depois do centro, eu já vou ter uma formação de imagem completamente diferente, né? Todas vão ser reais, todas são invertidas, mas uma é maior, outra é igual e a outra é menor, tá certo? E agora, o que acontece se eu pegar, eu estou me aproximando, né, cada vez mais o objeto do espelho. Então já passei pelo centro, estava entre o centro e o foco, agora eu vou colocar o objeto em cima do foco. O que vai acontecer? Quando ele está em cima do foco, ó, vem o feixe paralelo e sai pelo foco. E vem o segundo feixe e passa pelo centro. Onde é que esses feixes refletidos aqui, ó, onde é que esses feixes refletidos aqui se encontram? Vocês conseguem observar onde eles se encontram? Não conseguem? É porque justamente eles não se encontram, né? Então, se esses feixes não se encontram, como é que eu vou formar a imagem? Não vou formar a imagem. Então, se eu quiser saber o foco de um espelho esférico, né, um espelho côncavo, perdão, eu tenho que colocar, eu vou aproximando o meu objeto do espelho. A partir do momento que o meu objeto sumir, aquela distância é o que a gente chama de distância focal.
Porque sempre que o objeto está em cima do foco, não há formação de imagem. Bom, e o último, mas não menos importante caso, né, do espelho côncavo, é o caso onde eu vou colocar o meu objeto entre o foco e o vértice, né, ou entre o foco e o espelho, tanto faz. Então eu vou ter aqui, ó, entra meu raio luminoso paralelo e é refletido pelo foco, certo? E o segundo, ele sai do topo do objeto e passa pelo centro. Aí vocês vão falar, poxa, professor, então quer dizer que esses dois feixes luminosos, eles também não vão se encontrar, né? A reflexão desses feixes quer dizer que não há formação de imagem. Bom, no caso anterior, os feixes eles saem paralelos, então eles não vão se cruzar em lugar algum. Agora, quando está entre o foco e o vértice, eles não estão paralelos, né? Eles não estão paralelos, que se eu prolongar, eles nunca vão se cruzar. Eles estão, né, mais ou menos assim, eles não se cruzam desse lado. Mas se eu prolongar para cima, ó, eles vão se cruzar em algum ponto, que é o que acontece aqui na minha imagem. Ó. Se eu pegar o feixe de baixo e prolongar, certo? Se eu pegar o feixe de cima e prolongar para a direita, eles vão se cruzar, mas vão se cruzar onde? Dentro do espelho côncavo, tá certo? Então eu vou passar a ter uma imagem virtual, porque ela está sendo formada dentro do espelho, direita, porque a imagem não está mais invertida, e maior, porque a imagem está maior do que o meu objeto. Você me pergunta, Gabriel, mas nesse caso aqui, eu tenho 5 possibilidades com o meu espelho côncavo, né? Eu preciso saber desenhar todas elas? Bom, se você é uma pessoa que tem facilidade para decorar, você pode decorar os 5 desenhos e saber, se meu objeto está antes no centro, a imagem é menor, invertida e real. Se ele está em cima do centro, né, a imagem é igual, invertida e real. Se está entre o centro e o foco, né, é real, invertido e menor, e assim sucessivamente. Você vai gravar tudo isso, né? Agora, normalmente, meus alunos não costumam ter uma memória tão boa para gravar tudo isso e todas as outras fórmulas de física, né, e soluções de exercício. Então, assim, quanto menos coisas a gente decorar, melhor. Quanto mais a gente souber desenvolver o problema, é melhor, que a gente não precisa gravar, mas a gente sabe o passo a passo, tá certo? Ao invés de eu gravar 5 figuras, é só eu gravar os 3 tipos de feixes luminosos, que aí eu vou saber resolver qualquer tipo de espelho esférico, tá certo? Eu tenho feixe que vem paralelo ao eixo onde está o centro e o foco, né? E ele sai pelo foco. Eu vou ter o raio, né, luminoso, que vem do topo da minha imagem e passa pelo centro. E eu vou ter o terceiro, que ele vem do topo da imagem, bate no vértice e é refletido. Eu posso usar esses 3 feixes, tanto para o espelho convexo quanto para o espelho côncavo, que vai dar certo, vai formar a imagem. Tá ok? Bom, o segundo tipo de sistema óptico que a gente vai ter é o sistema de lentes, tá certo? Então, bom, caso vocês nunca tenham visto uma lente na vida ou acham que nunca viram, vocês estão vendo agora, a partir do momento que vocês têm um professor que usa óculos, tá certo? Então, todo aparelho de óculos, ele vai ter lente, certo? Por quê? Sem essa lente aqui, eu não vou enxergar tão bem quanto eu enxergo com ela, tá certo? Porque a lente dos óculos, elas vão servir para corrigir uma deformidade do nosso olho, tá certo? Porque uma pessoa míope, o olho dela é como se fosse mais achatado que o normal, né? O olho ele é redondinho, o olho da pessoa míope é achatado. Então, no olho redondo, a imagem seria formada aqui. Quando o olho é achatado, a imagem vai ser formada mais ao fundo. Então, ela fica fora de foco, porque o foco do olho, na verdade, é um pouquinho antes. Então, o que acontece? Quando eu boto a lente, eu mudo a forma como essa luz entra no nosso olho, e aí eu vou ter a projeção, eu mudo o meu foco, para ao invés de ser aqui na frente, ser no fundo do olho. E aí eu tenho a imagem nítida, perfeita ali para eu observar. A mesma coisa para a pessoa que tem hipermetropia. Porque ao invés dela ter o olho achatado,
né? Em cima e embaixo ela tem o olho achatado na lateral. Então o olho é assim. Então o foco que era para ser aqui atrás, né? A imagem é formada antes dele. Ela vem um pouquinho mais para frente. E aí a lente ela vai entrar para corrigir esse defeito. Tá certo? Bom, então a gente já sabe para que a gente serve. Agora falta a gente entender como é que elas funcionam na prática, né? Com os raios luminosos. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro tipo de lente que a gente vai trabalhar são as lentes convergentes. E nossa figurinha aqui central mostra de uma forma geral como é que ela funciona, né? Eu vou ter os meus raios vindo em paralelo. Conforme esses raios em paralelo, né, eles incidem aqui na minha lente, ela vai fazer com que eles converjam para o mesmo ponto, né? Então os raios estavam passando aqui em paralelo, um do ladinho do outro, eles vão passar a convergir aí para o foco. Eles vão focalizar esses raios, tá certo? Então a lente convergente, ela vai ser chatinha que nem o nosso espelho côncavo, porque nós vamos ter diferentes formas de projeção de imagem, tá certo? Bom, então como é que a gente faz a projeção de imagem em uma lente? Nós vamos pegar os diferentes feixes e fazer suas projeções. Começando aqui, ó, pela primeira imagem, onde eu coloco o meu objeto além da distância aqui que ele coloca como 2F, né? Ele chama essa distânciazinha aqui de 2F, que nada mais é do que o centro, tá certo? Porque o centro é 2 vezes o foco. Então aqui na imagem o autor chamou de 2F, mas eu posso chamar de C também, não tem problema algum. Então quando eu tenho o meu objeto antes do centro, como é que é formada a minha imagem da lente, tá? Eu vou fazer o feixe que vem paralelo ao eixo onde fica o centro e o foco. A partir do momento que ele incide na lente, o que ele vai fazer? Ela vai convergir, ou seja, esse feixe vai passar pelo foco. E eu posso pegar o outro feixe que ele vem, ó, pelo foco, tá vendo? Como se ele tivesse, ele ao invés de vir paralelo, né, bonitinho, ele tá vindo na diagonal, passando pelo foco. O que acontece? Quando ele vem reto, a lente joga ele para o foco. Se ele vier pelo foco, o que a lente vai fazer com o feixe? Vai fazer com que ele saia paralelo. Então ele sai paralelo aqui, certo? E aí no que ele sai paralelo, ele vai se cruzar com o outro feixe nesse ponto. Então eu tenho uma formação de imagem o quê? Essa imagem ela vai ser real, certo? Menor e invertida. Real por quê? Olha só, ela está sendo projetada, né? A lente ela funciona diferente do espelho, tá? Então se ela está sendo projetada do outro lado da lente, é o que a gente chama de imagem real. Se ela for projetada do mesmo lado que o objeto, aqui vai ser o contrário. Essa imagem ela vai ser uma imagem virtual. Então essa imagem daqui ela é real, menor e invertida. Tá certo? Mas, poxa, Gabriel, não faz sentido isso. Faz sim. Vamos pensar o seguinte. Qual é o exemplo de lente convergente que a gente tem? A lupa, tá certo? Aquela lupa que a gente via nos desenhos animados quando criança, né? O cientista vindo lá com a lupa enorme para poder observar a formiguinha, ou observar a natureza, certo? Aquela lupa, ela é uma lente convergente. Então vamos pensar o seguinte, quando eu estou observando com a lupa, onde está o objeto? Ele está do mesmo lado que eu? Não, ele está aqui do lado oposto, tá certo? Então se o meu objeto está aqui, a luz que vem dele passa pela lupa, tá? Se ela for formada do lado oposto, ela vai ser formada na minha frente, vai ser o que a gente chama de imagem real, tá certo? Agora, se essa imagem for produzida no mesmo plano do objeto, ela, para mim que sou observador, né, essa imagem ela vai ser uma imagem virtual, porque ela vai estar depois da lente, tá certo? Então, a lente, a classificação dela, olhando só para o desenho, ela vai ser diferente do espelho, porque se a imagem estiver depois da lente, né, ela não estiver do mesmo lado que o objeto,
ela vai ser uma imagem real. Se ela estiver do mesmo lado que o objeto, é uma imagem virtual. Pois bem, olhando agora para a imagem de baixo, né, onde eu estou colocando o meu objeto em cima do centro, eu vou novamente, pego o feixe paralelo, passo pelo foco, certo? Pego o feixe pelo foco, sai paralelo. Eles também vão se cruzar aqui em um ponto, né, que seria o ponto do meu foco real. Então a imagem vai ser real, certo? Porque ela não está no mesmo lado do objeto. Ela vai ser igual, porque ela vai ter o mesmo tamanho, e vai ser invertida, tá certo? Então nesse caso é real, igual e invertida. Bom, agora olhando para a figurinha do meio, onde eu coloquei o meu objeto entre o centro e o foco, eu vou pegar o raio que vem paralelo e sai pelo foco, tá certo? Eu posso pegar, aqui na imagem ele preferiu pegar o feixe, ó, que vem direto pelo vértice e é projetado pelo outro lado. Mas eu também poderia pegar aqui, ó, o feixe que vem pelo foco e sai paralelo, que os três se cruzariam no mesmo ponto, tá certo? Aqui eu estou fazendo o desenho à mão livre, né? Ele não vai cruzar certinho porque eu não estou milimetricamente respeitando as retas. Mas se eu for fazer um desenho no papel milimetrado, respeitando as distâncias direitinho, vocês vão ver que todos os três raios eles vão se cruzar nesse pontinho aqui, né? Ele vai se cruzar além do centro real. Então a imagem vai ser real, porque não está no mesmo plano do objeto. Vai ser maior, porque a gente observa que ela é maior do que o objeto. E vai ser invertida, porque ela está de cabeça para baixo. Beleza? Agora olhando aqui para a parte de cima, superior direito, ó, eu vou ter uma lente e eu vou colocar o objeto em cima do foco. Então o que ocorre? Quando ele está em cima do foco, novamente, ó, vem o raio paralelo, sai pelo foco e eu posso colocar aqui, né, um raio que vem aqui pelo vértice. E novamente, né, assim como no caso do espelho côncavo, que quando eu colocava em cima do foco não formava imagem, para a lente convergente, se eu colocar o objeto em cima do foco, não haverá formação de imagens. Certo? Bom, e por último, né, o último caso de lente convergente que a gente vai ter é o caso onde eu coloco o meu objeto entre o foco e o vértice. E aí eu vou ter aqui, ó, o feixe vindo paralelo, né, sendo refletido pelo foco, e eu vou ter o feixe entrando pelo vértice. E aí eu vou ver que do lado real esses feixes não se encontram, mas se eu prolongar ambos para o lado virtual, eles vão se encontrar depois do centro, formando uma imagem virtual maior e direita. Bom, nossa lente divergente, ela vai seguir o princípio oposto da lente convergente. Na lente convergente, os raios vêm paralelo e convergem para o mesmo ponto. Na lente divergente, os raios vêm paralelo e eles divergem, ou seja, vai um para cada lado. Tá certo? Que seria, ó, a trajetória é essa daqui, ó, ele vem paralelo, sai, vem paralelo, sai, vem paralelo, sai. Ele não vai convergir para o mesmo ponto. Esse desenho que ele faz aqui, né, no centro, é só a representação do foco para eu saber o ângulo que ele é refletido, que vai ser o mesmo ângulo, né? Eu vou pegar o ângulo que a reta que sai do foco faz para encontrar o feixe luminoso e vou refletir na mesma angulatura, tá? Bom, e para a formação de imagem a gente vai usar o mesmo princípio que nós viemos utilizando até agora, certo? Eu tenho o objeto aqui, né? Entra o feixe em paralelo, né? Entra aqui o feixe em paralelo ao topo do observador e ele sai pelo foco, tá certo? Da mesma forma, eu vou ter um feixe que vem aqui, ó, passando pelo vértice. E aí, onde esses dois se cruzam, é onde há a formação da imagem, né? E aí a gente pode observar que a imagem formada ela vai ser menor
direita e real, tá certo? Então a lente divergente ela vai formar sempre o mesmo tipo de imagem, tá? Enquanto a convergente ela vai ter a imagem de acordo com como eu posiciono o meu objeto. Bom, para quem achou que ótica não ia ter matemática, né, a gente não faria esse monte de desenho se não fosse para poder facilitar as nossas contas no futuro. E aí nós vamos ter, né, na ótica a gente vai ter só dois tipos de equação. A equação de Gauss, que é a equação mais famosa de todas. Essa daqui, você falou de ótica geométrica, vai trabalhar com a equação de Gauss, tá certo? Que o que ela me diz? Ela diz que a equação dos pontos conjugados relaciona a distância focal, certo? A posição do objeto e a posição da imagem, ambas medidas em relação ao vértice do espelho, tá certo? Então aqui também ó, é importante a gente saber que essas distâncias são relativas ao vértice do espelho, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer essa relação? Essa relação vai ser 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? F é a distância focal, P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem, tá certo? E aí, né, a gente vai substituir aqui os valores no exercício, fazer o MMC e resolver essa equação, tá certo? E a última, mas não menos importante, equação de ótica, é a equação do aumento linear transversal. Ela é muito importante porque em sistemas ópticos a gente usa muito questão de ampliação e redução de imagem, né? Por exemplo, essa aula mesmo está sendo gravada por uma câmera, tá certo? Uma câmera que é menor do que eu. No entanto, a minha imagem aparece inteira dentro dela, né? Como é que a minha imagem aparece inteira dentro da câmera? Através das lentes, né, que essa câmera possui, que elas vão fazer um jogo de forma que ela diminui a minha imagem e ela possa ser projetada na tela do computador, na tela do celular, tá certo? Que se fosse em tamanho real, né, ia ficar aparecendo, sei lá, talvez meus olhos e meu nariz no máximo, que é o que cabe numa tela de celular, né, ou na tela de um computador, a minha cabeça um pouquinho abaixo da cabeça, né? Então, essa equação é importante para isso, para a gente saber, através de um jogo de espelhos, né, ou de lentes, né, quanto seria a minha ampliação ou redução da imagem. Bom, então, esse aumento linear, ele vai ser uma grandeza adimensional, né? Então, diferente, por exemplo, distância focal, ela vai ter uma dimensão, né? Ou seja, ela é dada em metro, centímetro, milímetro, enfim. A distância do objeto e a distância da imagem também vai ser dada em metro, milímetro. Agora, o aumento não, ele é uma relação, tá certo? Então, quando eu falo o seguinte, por exemplo, meu irmão é metade do meu tamanho. Essa metade, ela é dada em metro, centímetro? Não. É uma relação entre a minha altura e a dele, certo? Agora, se eu falar, sabendo que a minha altura é 2 metros, qual é a altura do meu irmão? Vai ser 1 metro, porque é metade da minha, tá certo? Então, a altura é uma grandeza dimensional, mas o aumento ou redução linear são grandezas adimensionais. E aí, como é que a gente calcula eles, tá? Nós vamos ter 3 fórmulas associadas, mas o mais comum é a gente utilizar as 2 primeiras, tá certo? Que é o quê? I sobre O, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, para saber se ele foi ampliado ou reduzido. Então, se a minha imagem é maior do que o objeto, ele foi ampliado. Se a imagem é menor que o objeto, ele foi reduzido, tá certo? Se ele foi ampliado, esse valor vai ser maior do que 1. Se ele foi reduzido, esse valor vai ser entre 0 e 1, tá certo? Ou eu posso fazer também a conta através do menos P' sobre P. Por que menos P'? Porque P' é a distância da imagem, né? Então, se essa distância é virtual, ela é uma distância negativa, esse menos aí vai fazer com que ela se torne positiva, tá certo? E aí a gente vai observar se houve uma amplitude, né, ou uma redução, e aí o sinal ele vai estar indicando se essa ampliação, né, ou redução, ela vai ser direita ou invertida, tá certo?
E a última forma, que é calcular f sobre f menos espelhinho. Por essas 3 formas, vocês conseguem fazer essa conta de aumento linear. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Desejo a todos vocês bons estudos.